O vigia que eu substituí saiu sem falar nada. Nem tchau. Eu estranhei porque a gente sempre se cruzava no portão e ele sempre reclamava do frio. Perguntei para o segurança da entrada. Ele disse que o cara tinha pedido as contas às 2 da manhã do turno anterior e vazou. Coitado, vai perder o fundo de garantia todo. Terceirizado, contrato temporário, sem vale alimentação decente e com adicional de insalubridade que mal cobre o custo do casaco. Esse era meu vínculo empregatício com a empresa que ganhou a licitação para vigiar a zona de exclusão de Chernobyl. Minha função? Ficar numa guarita de 2 metros quadrados, garantindo que catador de sucata não invadisse o perímetro de madrugada. O equipamento que me entregaram no primeiro dia estava na lista de patrimônio da empresa desde 1992. Lanterna com pilha fraca, rádio que chiava mais do que transmitia e um contador Geiger com a tela riscada. O colete térmico tinha remendo de fita adesiva na altura do ombro esquerdo. Assinei o recibo e bati o ponto. A guarita ficava a 400 metros do sarcófago. Aquela estrutura de aço e concreto que eles construíram em 206 dias, usando 600 mil trabalhadores para tampar o que restou do reator 4. Aprendi isso no treinamento obrigatório de 2 dias. Slide PowerPoint, coffee break com biscoito cream cracker e um instrutor que claramente queria estar em outro lugar. O instrutor explicou que o nível de radiação dentro do reator ainda matava um ser humano em menos de 2 minutos. Que por isso o sarcófago existia. Que por isso existia a zona de exclusão. Que por isso existia o meu posto de vigia. Eu anotei tudo no caderno porque ia cair na prova de certificação. E quem não gosta de um certificado, né? A Floresta Vermelha ficava do lado direito da guarita. Esse nome eu aprendi sozinho, pesquisando no celular nos primeiros turnos para matar o tédio. As árvores morreram logo depois do acidente e ficaram com uma coloração ferrugem escura antes de cair. Replantaram depois, mas o solo ainda era contaminado. Todo mundo sabia. Ninguém falava muito sobre isso. Disseram no treinamento que os animais da zona apresentavam alterações biológicas documentadas por pesquisadores estrangeiros, que certas espécies evitavam áreas específicas sem explicação comportamental conhecida, que os pássaros sumiam de setores inteiros sem motivo aparente. Eu ouvi, anotei e não acreditei em nada. Em 2 meses de plantão nunca tinha visto nada de diferente. Bicho era bicho. A rotina do turno era sempre igual. Chegava às 22 horas. Conferia o perímetro com a lanterna, tomava o primeiro café às 00:30, fazia a ronda das 2 da manhã e ficava na guarita até às 6. Às vezes, passava o turno inteiro sem ver nada, além de neve, concreto e o pisca-pisca vermelho do equipamento de monitoramento no topo do sarcófago. Se você está assistindo esse plantão até aqui, já sabe que essa rotina não durou. Deixa o like para o algoritmo entender que esse tipo de conteúdo vale o seu tempo. Naquela noite estava mais frio do que o normal, menos 12 graus segundo o aplicativo do celular. Tomei o segundo café às 2 da manhã, fiz a ronda rápida e voltei para a guarita. Perímetro limpo, névoa baixa, o pisca-pisca vermelho lá no fundo como sempre. Sentei, fechei o zíper e fiquei assistindo a reprise de Avenida Brasil. Sim, sou ucraniano, mas gosto de novela. Foi quando os pássaros pararam. Não gradualmente, todos ao mesmo tempo. Um segundo tinha o barulho normal de fundo da floresta. No segundo seguinte, era silêncio total. Eu nem tinha prestado atenção que existia esse barulho até ele sumir. Fiquei parado, café na mão, esperando voltar. Não voltou. O contador Geiger apitou 40 segundos depois. O estalido lento de radiação ambiente que eu ouvia a noite toda tinha acelerado. Olhei para o display. O ponteiro estava subindo. Lentamente, mas subindo. Verifiquei a distância do sarcófago mentalmente. 400 metros. Com o novo confinamento instalado desde 2016, aquela leitura não fazia sentido nenhum. Me levantei e fui até a janela da guarita. A névoa tinha baixado mais. Mal dava para ver além de 20 metros. O contador continuou subindo. Peguei o rádio para chamar a central e o chiado estava mais alto do que o normal, cobrindo a transmissão. Bati o rádio na mão como se isso fosse resolver alguma coisa. Não resolveu.
Antes de continuar, se você trabalha de noite e sabe o que é esse silêncio que não deveria existir, comenta aqui embaixo qual foi o momento mais estranho do seu plantão. O contador estava no nível de atenção quando apontei a lanterna para a floresta. O feixe de luz cortou a névoa e iluminou a linha das árvores a uns 30 metros da guarita. No início não vi nada, só troncos escuros e neve no chão. Então o contador pulou direto para o nível de perigo e eu vi o movimento. Algo estava saindo da floresta. Foi quando percebi que o pisca-pisca vermelho no topo do sarcófago tinha parado. Não apagado, parado, fixo em vermelho contínuo. Aquela luz piscava no mesmo ritmo faz 2 meses, toda noite sem falhar. O sistema de monitoramento do reator tinha detectado algo. E esse algo estava caminhando na minha direção. Abaixei o feixe de luz involuntariamente e foi aí que vi a sombra, projetada na neve pelo facho da minha lanterna. Uma sombra comprida, ereta, com proporções normais. 2 braços, 2 pernas, cabeça no lugar certo, a silhueta perfeita de um ser humano adulto em pé. Levantei a lanterna de volta para a coisa que estava caminhando. O que estava na frente da minha lanterna não tinha nada de humano, nada que eu consiga descrever com precisão sem soar como alguém que perdeu o juízo. Mas a sombra que aquilo projetava na neve era de uma pessoa, parada, me olhando. O contador estava zuindo num tom contínuo que eu nunca tinha ouvido em nenhum treinamento. Recuei da janela, desliguei a lanterna e fiquei parado no escuro dentro da guarita. Ouvi os passos na neve lá fora, pesados, lentos, parando a uns 5 metros da porta. Depois silêncio. Fiquei contando mentalmente. 1 minuto. 2. Nada. Pensei. Foi embora. Abri a porta devagar com o ombro travado de tensão. Não tinha nada lá fora. Só neve e névoa. Dei 2 passos para fora e percebi que meu hálito estava congelando mais rápido do que o normal. Em nuvens densas, como se o ar tivesse esfriado de repente num raio de poucos metros. Fui até o ponto onde os passos tinham parado e apontei a lanterna para o chão. Não tinha pegada. A neve estava afundada pelo peso, mas não tinha a forma de nenhum pé, nenhuma pata, nenhum formato reconhecível. Só a marca de algo muito pesado que tinha ficado parado ali por um tempo. E no centro da marca, a neve estava derretida. Em menos 12 graus a neve estava derretida. Voltei para a guarita, sentei e fiquei olhando para o contador até às 6 da manhã. A leitura voltou ao normal às 3h42. Os pássaros voltaram às 4h15. Não liguei para a central, não registrei nada no relatório de turno. Escrevi somente: turno sem ocorrências. Assinei e bati o ponto de saída. Ainda estou nesse emprego. Ainda assino o ponto toda noite. Ainda tomo o mesmo café ruim na mesma guarita. Ainda vejo a mesma novela. Pensei em sair várias vezes, mas não posso perder meu FGTS. E se ficar mais 6 meses, talvez eu consiga o seguro-desemprego. Até hoje não sei o que estava caminhando naquela neve. Se você teria coragem de encarar esse plantão, se inscreve no CLT do Submundo e deixa o like. Tem muito mais turno da noite te esperando na tela final.